Tem um momento de setembro de 2023 que nunca saiu da minha cabeça. Eu estava a uns 15 metros de distância numa praça, vendo minha esposa de 28 anos sentada num banco com outro cara, a cabeça dela no ombro dele, rindo como se fossem amigos de infância. Isso me destruiu por dentro. Eles tinham se conhecido só 5 meses antes. Eu era casado com ela há mais de um ano, e ela nunca tinha ficado tão à vontade comigo. Nenhuma vez. Meu nome é Roberto. Tenho 65 anos e essa é a história de como perdi mais de 420 mil reais e 2 anos da minha vida. Mas deixa eu deixar claro uma coisa. Ela não era golpista. Não roubou o meu cartão de crédito. Isso não é história de crime. É sobre o que realmente acontece quando um homem de 63 anos constrói uma vida em volta de alguém de 28 e percebe tarde demais que amor não cancela biologia, tempo ou futuros diferentes. Eu paguei pelas roupas que ela vestia, pelo visto dela e, no final, até pelas malas que ela usou para me deixar. Se você acha que sua situação é diferente ou que idade é só um número, você precisa assistir isso aqui. Então, deixa eu te levar de volta para onde essa história toda começou. Abril de 2021. Eu estava aposentado há uns 9 meses. Trabalhei como engenheiro mecânico, mesma empresa em São Paulo por 36 anos. Carreira boa, nada de extraordinário, mas me dei bem. Tinha guardado uns 680 mil reais, entre aposentadoria, FGTS e investimentos. Dono do meu apartamento. 3 quartos em Santo André, valendo uns 850 mil reais na época. Recebia 8.200 reais por mês entre INSS e aposentadoria privada. Não era rico, mas confortável, sabe? Bem confortável mesmo. Minha esposa Márcia tinha falecido 3 anos antes. Câncer de ovário. Meu Deus, foi brutal ver ela definhar daquele jeito. A gente ficou junto 34 anos. Namorados do colégio. Acredita? E depois que ela morreu, eu meio que me joguei no trabalho nesses últimos 2 anos antes de aposentar. Não namorei. Nem pensei nisso direito, para falar a verdade. Mas aí veio a aposentadoria e de repente eu tinha todo esse tempo, todo esse silêncio. Minha filha Paula mora em Curitiba com a família dela. Meu filho Marcos está em Florianópolis. Eles vinham nas festas de fim de ano, mas só isso. Eu ficava ali naquele apartamento todo dia, comendo comida congelada, assistindo Netflix, só existindo. Não vivendo, só existindo mesmo. Um dos meus amigos do clube de bocha comentou sobre esse aplicativo de namoro internacional, o Latin American Cupid. Disse que tinha conversado com umas mulheres de lá. Eu falei, tá bom, e nem levei a sério. Quer dizer, namoro internacional, imagina. Mas aí, num sábado à noite, eu tô sentado ali com o meu prato de lasanha congelada na frente, vendo uma série que eu nem estava prestando atenção de verdade, e eu simplesmente baixei o aplicativo. Os primeiros dias foram decepcionantes, para ser sincero. Eu recebia mensagens, mas era tudo obviamente falso, ou só fotos genéricas que pareciam de modelos do Instagram, mulheres dizendo que moravam em cidadezinhas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava quase deletando aquilo tudo. Aí o aplicativo me mostrou essa seção de recomendados para você. E lá estava ela. O nome dela era Valentina. A foto do perfil dela não era glamurosa nem posada. Ela estava no que parecia ser uma festa de aniversário. Vestido vermelho simples, rindo de alguma coisa fora da câmera. Parecia real, não encenado. Cliquei no perfil dela. Ela tinha 28 anos, de Maracaibo, lá na Venezuela. Trabalhava como atendente numa loja de roupas, mas o que me pegou foi a parte da bio dela. A maioria dos perfis que eu tinha visto eram vazios ou só coisas genéricas sobre amar, viajar e se divertir. O dela era diferente. Ela falava sobre ser a mais velha de 4 irmãos, ajudar a cuidar dos pais e dos irmãos mais novos. Família sendo tudo para ela. Ir à igreja, assistir filmes antigos, especialmente clássicos dos anos 80 e 90, filmes antigos dos anos 80 e 90. Essa era a minha época, os filmes com que eu cresci.
E ela escreveu uma coisa sobre como o amor não é sobre grandes gestos, mas sobre aparecer todo dia. Isso me acertou forte. Era isso que eu e a Márcia tínhamos. A gente aparecia um para o outro todo santo dia por 34 anos. Passei uns 20 minutos escrevendo minha primeira mensagem. Ficava deletando e começando de novo. Finalmente, mandei alguma coisa sobre ter visto que ela amava filmes dos anos 80 e 90. Perguntei qual era o favorito dela. Disse que apreciei o que ela escreveu sobre amor ser aparecer todo dia. Apertei enviar, vi que foi entregue, e aí nada. Dia 1, nada. Dia 2, chequei o aplicativo umas 15 vezes. Ainda nada. Comecei a achar que eu era um idiota. Claro que ela não estava interessada. Dia 3, quase deletei o aplicativo. Dia 4, eu estava fazendo janta quando o celular vibrou. Mensagem da Valentina. Minhas mãos estavam tremendo de verdade quando abri. Ela pediu desculpa pela demora para responder. Disse que fica enterrada em mensagens de caras no aplicativo e a maioria só manda oi gata ou pede fotos logo de cara. Disse que quase perdeu minha mensagem. Respondi na hora. A gente conversou umas 2 horas naquela noite sobre filmes, vida, família. Pareceu fácil, natural, como conversar com alguém que eu conhecia há anos. Nos próximos 3 meses, a gente conversou todo dia. Chamadas de vídeo, mensagens, fotos. Ela era tão presente, sabe? Interessada na minha vida. Lembrava de detalhes. Se eu mencionava uma consulta médica, ela perguntava depois como foi. Por volta dessa época, contei para minha filha Paula sobre ela durante uma das nossas ligações semanais. Mencionei que tinha conhecido alguém online, alguém da Venezuela. Teve uma pausa longa quando eu disse que a Valentina tinha 28 anos. O silêncio ficou alto. A Paula apontou que isso é mais nova que ela. Ela tem 30. Disse que a Valentina podia literalmente ser minha neta. Perguntou se a Valentina sabia quantos anos eu tinha. Lembro que fiquei meio na defensiva. A Paula me disse para ter cuidado. Disse que uma amiga dela conhecia alguém que foi passado para trás nesses sites. Perdeu tipo 80 mil reais. Me fez prometer que não ia mandar dinheiro. É aí que a coisa fica ruim. Ela disse que eu prometi. E eu estava falando sério quando prometi. Mas a questão é que, naquele ponto, eu já estava levando a sério a Valentina. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia vivo de novo. Alguém queria ouvir sobre meu dia. Alguém ria das minhas piadas. Alguém me fazia sentir que eu importava. 4 meses depois, falei para Valentina que queria visitar ela na Venezuela. Ela explicou que na cultura venezuelana, quando uma mulher jovem namora um estrangeiro bem mais velho, as pessoas fazem suposições, que ela está atrás de dinheiro, que ela é aquele tipo de garota, sabe? Disse que a família dela era bem tradicional, e se eu simplesmente aparecesse lá, iam julgar ela mal. Ela sugeriu chamadas de vídeo com os pais dela primeiro. Deixar eles me conhecerem antes de eu visitar. Nas semanas seguintes, tive essas chamadas de vídeo meio estranhas com os pais dela. O pai dela, Carlos, era quieto, me observando com cuidado. A mãe dela, Maria, era mais simpática, mas dava para ver que ela estava me avaliando. O pai dela perguntou sobre minha aposentadoria, minhas intenções. A Valentina traduzia para frente e para trás. Ele queria saber se eu era sério com a filha dele. Falei que era completamente. Teve uma troca longa em espanhol entre pai e filha. Com a Valentina traduzindo, ele disse que eu parecia um homem bom, mas se preocupava com a diferença de idade. Quando ele se fosse um dia, ela ainda ia ser jovem e eu ia estar bem, velho, talvez até já ter ido também. Entendi a preocupação dele, mas não queria pensar nisso. 2 meses depois disso, tipo na marca dos 6 meses, a gente já estava falando sobre casamento. Eu nunca tinha tido tanta certeza sobre nada. Mas antes de eu realmente poder visitar a Venezuela, aconteceu uma coisa que mudou tudo. O irmão da Valentina, o Diego, sofreu um acidente de moto. Clavícula quebrada, ralado na estrada, hospitalizado. Ela ligou chorando, não pedindo ajuda, só assustada.
O irmãozinho dela estava machucado. A conta do hospital estava subindo para 12 milhões de bolívares, quase R$ 2.400 convertendo na época. Os pais dela estavam tentando descobrir como pagar. O pai dela estava falando em vender a moto dele. Eu não pensei. Falei para ela que ia cobrir. Mandei R$ 2.600 para a conta mais os custos de recuperação. Sabe, fisioterapia, remédios, o que ele precisasse. Ela me mandou uma foto depois, o Diego na cama do hospital, dando joinha fraco. A mãe dela estava lá também. E quando a Valentina mostrou para a mãe o que eu tinha feito, a mãe começou a chorar. A Valentina me mandou uma mensagem de voz da mãe falando em espanhol. Eu não entendia as palavras, mas dava para ouvir a emoção, a gratidão. A Valentina traduziu, diz que a mãe me chamou de anjo, diz que Deus me mandou para a família deles. Aquele momento ali, foi aí que eu caí completamente. Não porque eu estava bancando o Salvador Branco nem nada, mas porque eu me senti necessário. Senti que importava para pessoas que genuinamente precisavam de ajuda. Olhando para trás, talvez isso deveria ter sido um sinal de alerta de que eu estava tirando minha autoestima de ser o resgate financeiro de alguém. Mas na época parecia amor. Voei para Maracaibo em novembro de 2021. Passagem executiva ida e volta uns R$ 11.000. Reservei um quarto no Hotel Christophe por uma semana, mais R$ 5.800. Queria que fosse especial. Quando aterrissei no aeroporto e vi ela esperando com a família, os pais, os 2 irmãos, a tia, quase desmoronei ali mesmo. Ela era mais bonita pessoalmente, menor do que eu esperava, mal chegava no meu ombro, mas linda. O pai dela apertou minha mão, aperto firme, me olhou direto nos olhos, disse através da Valentina, traduzindo que eu precisava cuidar da filha dele, que ela era preciosa para eles. Aquela semana foi uma das melhores semanas da minha vida. Fomos em praias, comemos em restaurantes locais, conheci um monte de família estendida, primos, tios, tias. Eles fizeram uma festa para mim, assaram um porco inteiro, fizeram karaokê. Todo mundo era tão caloroso e acolhedor. A mãe dela vivia enchendo meu prato de comida, dizendo que eu estava muito magro. Eu, com meus 105 quilos, muito magro. Na quarta noite, a gente estava jantando num restaurante chique. Eu tinha tomado umas cervejas, estava me sentindo corajoso. Estiquei o braço na mesa e peguei a mão dela. Disse que sabia que era rápido, que as pessoas iam dizer que éramos loucos. Mas eu nunca tinha tido tanta certeza sobre nada. Pedi ela em casamento. Nem tinha aliança ainda. Tinha planejado escolher uma com ela. Mas não consegui esperar. Ela chorou, lágrimas de verdade descendo pelo rosto. Disse que sim. As mesas ao redor bateram palma. O garçom trouxe sobremesa de graça. Foi perfeito, tipo coisa de filme. A gente casou 3 semanas depois. Dezembro de 2021, cerimônia civil em Maracaibo. Paguei por tudo. O local, vestido, jantar de recepção para umas 70 pessoas, fotógrafo e cinegrafista. Custo total do casamento deu uns R$ 24.000. Não me importei, teria gasto o dobro. Meus filhos não foram. Paula disse que não conseguiu tirar folga do trabalho. Marcos disse a mesma coisa. Mas eu sabia a verdade. Eles não aprovavam. Achavam que eu estava cometendo um erro. Depois do casamento, começamos o processo de visto para trazer a Valentina para o Brasil. A coisa toda, advogado de imigração, taxas de processo, exames médicos, documentos, custou uns R$ 18.000. Disseram que ia levar de 10 a 14 meses para aprovação. Voltei para Santo André. Ficamos em namoro à distância até o visto dela sair. Foi aí que as despesas reais começaram. Comecei a mandar para Valentina R$ 2.100 todo mês. Não porque ela pediu diretamente, mas ela mencionava coisas de passagem. A moto do pai precisando de pneus novos, o remédio de pressão da mãe sendo caro, o teto vazando quando chovia. Eu queria ajudar. Ela era minha esposa agora. A família dela era minha família, certo? Aí, em março de 2022, uns 4 meses depois do casamento, a coisa escalou.
O pai da Valentina desmaiou enquanto dirigia a moto dele. Ataque cardíaco. Leve, graças a Deus, mas assustador pra caramba. Levaram ele pro Hospital Universitário de Maracaibo. Quando ela me ligou, mal conseguia falar direito, soluçando e hiperventilando. Me disse que o pai estava no hospital. Estavam falando de ataque cardíaco. Ela não sabia o que fazer. Ele estava estável, mas precisava de exames, eletrocardiograma, exame de sangue, talvez cateterismo. O médico falou de bloqueios. Estavam falando de stent. Perguntei quanto ia custar. Ela disse que estavam estimando entre 210 milhões a 650 milhões de bolívares, dependendo do que encontrassem. O seguro cobriria um pouco, mas eles ainda iam precisar pagar uns 315 milhões de bolívares adiantado. Isso dava uns R$ 6.100 convertendo na época. Ela disse que eles não tinham, nem perto disso. Já estava com o notebook aberto antes dela terminar de falar. Falei que ia mandar, pedi os dados do hospital. Ela tentou dizer que era demais, que não podia pedir isso, mas eu não estava negociando. Era o coração do pai dela. Mandei R$ 6.500 para cobrir tudo. Transferi o dinheiro naquela tarde mesmo. Entrega no dia seguinte. Nos próximos 3 dias, ela me mandou atualizações. O pai dela precisava do stent, sim. O procedimento foi bem. Ele ia ficar bem. Me mandou esse vídeo do hospital. O pai dela deitado na cama parecendo cansado e velho. Ele estava falando com a câmera em espanhol. A Valentina traduzia enquanto ele falava. Ele me agradeceu por salvar a vida dele. Disse que sabia que Deus trabalhou através de mim, que eu era parte da família deles agora, e que ele tinha o orgulho de me chamar de filho. Não tenho vergonha de admitir que chorei vendo aquele vídeo. Meu saldo da aposentadoria naquele ponto, R$ 671 mil. Ainda bastante, eu achava. Nos meses seguintes, teve outras despesas. O irmão dela, o Diego, passou no exame de técnico de enfermagem, mas não conseguia pagar todas as taxas e exigências para realmente conseguir o registro e começar a trabalhar. Entre a taxa do conselho e tudo mais, dava uns R$ 1.400. Mandei. Aí, em agosto, uma tempestade forte atingiu a área deles. Não foi catastrófico, mas o teto deles ficou danificado. Água vazando quando chovia. Estimativa de reparo, R$ 3.900. Mandei. Em outubro, a tia dela, irmã da mãe, foi diagnosticada com diabetes. Precisava começar com insulina e monitoramento regular. A Valentina se sentiu obrigada. Perguntou se eu podia contribuir R$ 2.600 para os primeiros meses de medicação. Mandei. Toda vez que mandava o dinheiro, às vezes imediatamente, às vezes depois de pensar um dia ou 2, mas sempre mandava. Quando o visto da Valentina foi aprovado em fevereiro de 2023, 14 meses depois que aplicamos, eu tinha mandado aproximadamente R$ 123 mil para a Venezuela. Entre o apoio mensal, as emergências, o casamento, o processo de visto, as passagens, os hotéis, mas não me importava. Minha esposa finalmente ia vir para o Brasil. A gente podia começar nossa vida de verdade juntos. E Valentina chegou no aeroporto de Guarulhos, dia 10 de março de 2023. Eu estava lá com flores, uma placa grande de boas-vindas, a coisa toda. Quando ela passou por aquelas portas de desembarque, meu coração realmente parou. Ela correu para mim, me abraçou forte, sussurrou que finalmente estava aqui, finalmente em casa. Tinha redecorado o apartamento, cortinas novas, roupa de cama nova. Comprei produtos venezuelanos no mercado latino em São Paulo. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Ela andou pelo apartamento tocando em tudo, como se não fosse real. Perguntou se isso era realmente nosso. Falei que era nosso. Aquele primeiro mês foi bom, muito bom mesmo. Fomos no Shopping Metrô Santa Cruz, visitamos o Parque do Ibirapuera, dirigimos até Santos para ver a praia. Ela ficava impressionada com tudo. O tamanho dos supermercados, as ruas, como tudo era limpo. Mas aí as coisas começaram a mudar.
Ela ficava em casa sozinha o dia inteiro, enquanto eu saía para fazer compras ou encontrar meus amigos. Ela não tinha amigas aqui, não tinha carro, nem tinha carteira de motorista brasileira. Ela assistia a programas venezuelanos no notebook, ligava para a família por horas. Eu chegava em casa e perguntava como foi o dia. Ela dizia, tá bom. Perguntava o que ela fez, ela dizia nada. Só ficou em casa. Tentei envolver ela em coisas. Levei ela no clube de bocha. Todo mundo foi legal, mas ela tinha 28 e todo mundo lá tinha mais de 55. Ela não tinha nada em comum com eles. Sugeri que ela fizesse aulas de português na escola de idiomas. Sabe, melhorar o português, conhecer gente da idade dela. Ela ficou na defensiva, disse que o português dela estava bom, não precisava de aulas, me acusou de achar que ela era burra, de achar que ela era sem educação porque era venezuelana. A gente tinha essas discussões que iam em círculos e não levavam a lugar nenhum. Eu acabava pedindo desculpa mesmo sem saber o que tinha feito de errado. Em maio, uns 3 meses depois que ela chegou, a Valentina me disse que queria encontrar a comunidade venezuelana na Grande São Paulo. Ela estava se sentindo sozinha, com saudade de falar espanhol, comer comida venezuelana, ficar perto de gente que entendia a cultura dela. Incentivei, achei que ia ser bom para ela, falei para ela fazer isso com certeza, queria que ela fosse feliz. Ela achou essa igreja católica venezuelana em São Paulo, a paróquia Santa Rosa de Lima, uns 40 minutos do nosso apartamento. No primeiro domingo que ela foi, levei ela até lá e esperei no estacionamento durante a missa. Quando acabou, ela saiu sorrindo, realmente sorrindo, pela primeira vez em semanas. Disse que foi maravilhoso, que tinha toda uma comunidade lá, famílias, gente jovem, que tinham convidado ela para um almoço comunitário na semana seguinte. Falei que era ótimo, que estava feliz por ela. Ela sugeriu que eu fosse com ela no domingo seguinte. Então fui. E olha, vou ser honesto aqui, me senti completamente deslocado. Todo mundo era venezuelano, todo mundo falava espanhol. As pessoas foram educadas comigo, corteses, mas dava para ver que todos estavam se perguntando o que esse coroa branco estava fazendo ali. Depois da missa, fomos nesse almoço comunitário no salão da igreja. Devia ter umas 70 pessoas lá. A Valentina estava no elemento dela, rindo, conversando, mudando entre português e espanhol no meio da frase. E foi aí que vi ele pela primeira vez. O Miguel. Ele devia ter uns 30, 31 anos, alto para um venezuelano, devia ter 1,78. Bonito. Era enfermeiro no Hospital São Paulo. Estava no Brasil há 5 anos. Ele se apresentou para mim, apertou minha mão, disse parabéns pelo casamento, que a Valentina tinha falado de mim. Agradeci, mas aí fiquei observando ele e a Valentina conversarem, e notei uma coisa. O jeito que conversavam era tão fácil, natural. Eles mudavam entre português e espanhol, no meio da frase. Riam de piadas que eu não entendia, referências culturais das quais eu não fazia parte. Me senti um espectador no meu próprio casamento. Na volta para casa, a Valentina estava mais animada do que eu tinha visto ela em meses. Perguntei se ela se divertiu. Ela disse que sim, que foi tão bom estar perto do povo dela. Disse que o Miguel era muito legal, que ele podia ajudar ela a arrumar um emprego, que ele conhecia gente no hospital. Falei que era ótimo, e era ótimo. Queria que ela tivesse amigos, queria que ela fosse feliz, mas tinha esse aperto no peito que não passava. Nas semanas seguintes, a Valentina ia naquela igreja todo domingo. Aí ela começou a ir em eventos durante a semana. Estudo bíblico nas quartas, jantares comunitários nas sextas, celebração do Dia da Independência da Venezuela. Ela estava fora 3, 4 vezes por semana. E o Miguel estava sempre lá. Ela chegava em casa e me contava do dia dela. O Miguel ajudou ela a estudar para o exame de técnico de enfermagem. O Miguel e ela foram no mercado venezuelano depois da igreja. O Miguel convidou ela para a festa de aniversário do primo dele. Eu sorria e dizia que legal, mas por dentro estava morrendo. Uma noite, lembro de acordar às 2 da manhã. A Valentina não estava na cama.
Levantei e achei ela na sala no celular, sorrindo para a tela. Perguntei com quem ela estava falando. Ela pulou, assustada, disse que estava mandando mensagem para o Miguel, que ele tinha mandado um vídeo engraçado para ela. Disse que era o intervalo dele no hospital, que ele trabalhava no turno da noite. Falei que eram 2 da manhã. Ela disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí perguntou se eu achava isso inapropriado. Falei, não sei, talvez. O rosto dela ficou frio. Me acusou de não querer que ela tivesse amigos. Disse que eu queria que ela ficasse no apartamento o dia inteiro, esperando por mim, sendo a mulherzinha venezuelana que não fala com mais ninguém. Tentei dizer que não era isso que eu quis dizer, mas ela me cortou. Disse que ia dormir, passou por mim para o quarto e fechou a porta. Não bateu, só fechou. Isso foi quase pior. Fiquei ali parado na sala sozinho às 2 da manhã, me perguntando como virei o vilão por ficar desconfortável com minha esposa, mandando mensagem para outro cara no meio da noite. Na manhã seguinte, ela pediu desculpa, disse que tinha exagerado. Pedi desculpa também, disse que confiava nela, que só estava sendo inseguro, mas a verdade é que eu não confiava nela, ou talvez não confiava nele, ou talvez não confiava que ela ia me escolher. Porque toda vez que via eles juntos, toda vez que ouvia ela rir com ele, eu via algo que não podia dar para ela. Juventude, energia, cultura compartilhada, um futuro que realmente fazia sentido. Eu tinha 63, ele tinha 30, nem éramos da mesma geração. Em algum ponto, enquanto tudo isso estava rolando e o Miguel ficando entre a gente, fiz algo de que não tenho orgulho. Chequei o celular dela. Ela estava no banho, o celular estava no balcão da cozinha. Eu sabia a senha. Ela nunca tinha escondido de mim. Abri as mensagens dela com o Miguel. Tinha centenas delas, talvez milhares. Mensagens de bom dia. Como foi seu plantão? Pensando no domingo. O Roberto não entende essas coisas. Geração diferente, eu acho. Nada explicitamente romântico. Sem eu te amo. Sem planos de fugir juntos, mas a intimidade estava ali. A conexão emocional. Tinha mensagens de voz também. Toquei uma. O Miguel falando em espanhol. Não falo espanhol, mas dava para ouvir o calor na voz dele, a familiaridade. Aí a resposta da Valentina. Ela estava rindo, suando feliz de um jeito que nunca soava comigo. Ouvi o chuveiro desligar, rapidamente fechei as mensagens, coloquei o celular exatamente onde estava, fui para a sala. A coisa chegou no limite em setembro. Tinha esse festival da comunidade venezuelana no Parque do Ibirapuera. A Valentina estava falando disso havia semanas. Barraquinhas de comida, apresentações, coisa cultural. Disse que ia com ela. Mas na manhã do festival acordei com enxaqueca. Forte mesmo. Não conseguia nem abrir os olhos sem o quarto rodar. Disse a ela que desculpa, mas achava que não ia conseguir ir. Mas ela devia ir mesmo assim. Ela perguntou se tinha certeza. Disse que podia ficar em casa e cuidar de mim. Falei que não, ela estava esperando por isso. Vai se divertir. Ela hesitou, aí beijou minha testa, disse, tá bom, melhora, que ia voltar às 5. Ela saiu por volta do meio-dia. Lá para as 3 da tarde, minha enxaqueca tinha diminuído o suficiente para eu funcionar. Tomei um Neosaldina, bebi água. Às 4h30, decidi dirigir até o Ibirapuera. Fazer surpresa para ela. Talvez a gente pudesse ir jantar depois. O festival estava acabando quando cheguei lá. Estacionei e andei pela multidão procurando ela. E aí vi eles. Estavam perto do lago, sentados num banco. A cabeça dela no ombro dele. O braço dele em volta dela. Não segurando ela. Só ali, apoiado nas costas do banco, mais perto. Perto demais. Estavam conversando, rindo. Ela parecia tão confortável, tão natural. Fiquei ali parado, talvez uns 15 metros de distância, só observando. Eles não me viram. Aí o Miguel disse alguma coisa e a Valentina riu. Aquela risada de verdade, a que ilumina o rosto dela inteiro. E ela empurrou o ombro dele de brincadeira. Ele empurrou ela de volta de leve. E naquele momento, vi a verdade. Ela estava se apaixonando por ele.
Ou talvez já tinha se apaixonado. Dei meia volta e voltei para o meu carro, dirigi para casa, sentei na garagem por 20 minutos, tentando descobrir o que fazer. Ela chegou em casa às 5h20, sorrindo, carregando uma sacola de comida do festival. Perguntou como eu estava me sentindo. Falei melhor. Ela disse que bom, que tinha trazido comida do festival para mim. Perguntei se foi legal. Ela disse que sim, tanta gente. As apresentações foram lindas, a comida estava incrível. Perguntei se o Miguel estava lá. O sorriso dela vacilou por só um segundo. Ela disse, ele estava lá. Muita gente estava lá. Perguntei se eles ficaram juntos. Ela disse, andaram por aí, assistiram alguns shows. Aí perguntou por quê. Queria confrontar ela. Queria dizer que tinha visto eles. Mas o que eu tinha visto de verdade? 2 amigos sentados perto. Isso não é traição, nem é tecnicamente inapropriado. Falei sem motivo, só perguntando. Mas ela sabia. Dava para ver no rosto dela. Ela sabia que eu sabia alguma coisa. Naquela noite mal conversamos. Ela foi dormir cedo. Fiquei acordado tomando uísque, passando aquela imagem na cabeça, a cabeça dela no ombro dele, o braço dele em volta dela, o jeito que ela olhava para ele. Na manhã seguinte, disse a ela que precisávamos conversar. Sentamos na mesa da cozinha, café entre a gente. Mesma mesa onde tomávamos café toda manhã há 6 meses. Perguntei se ela estava apaixonada pelo Miguel. Silêncio longo. Ela começou a dizer alguma coisa, parou, começou de novo. Disse que era complicado. Falei, na verdade é bem simples. Sim ou não. Ela começou a chorar. Disse que não sabia, que se importava muito com ele, que ele entendia ela de jeitos que ele simplesmente entendia coisas que eu não entendia. Falei, porque ele é venezuelano. Ela disse não porque ele tem a idade dela. Disse mais alto do que queria. Explicou que ela tem 28, ele tem 30. Eles gostam da mesma música, fazem as mesmas referências. Quando conversam, ela não precisa explicar cada piada ou traduzir cada coisa cultural. Simplesmente flui. Perguntei, e nós? E nosso casamento? Ela disse que tentou, que realmente tentou. Achou que amor ia ser suficiente. Achou que conseguia se ajustar, mas ela tá tão sozinha aqui. Eu vou dormir às 9 da noite e ela tá bem acordada. Eu quero assistir filmes antigos. Ela quer assistir coisas dessa década. Eu quero noites tranquilas em casa. Ela quer sair, ficar perto de gente, fazer coisas. Perguntei o que ela estava dizendo. Ela disse que acha que cometeu um erro, que nós dois cometemos. Essas palavras acertaram mais forte do que eu esperava. Perguntei se é isso que eu era para ela. Um erro. Ela disse que não era isso que quis dizer, mas cortei ela. Pedi para ela ser honesta. Ela se casou comigo pelo visto? Pelo dinheiro? O rosto dela ficou duro. Disse que eu queria honestidade? Tá bom. Sim, o visto importava. Sim, estabilidade financeira importava. A família dela estava passando dificuldade. Eu sabia como era ver seu pai se matar de trabalhar até ter um ataque cardíaco, ver sua mãe racionar remédio. Ela viu um jeito de ajudar eles. E sim, ela aproveitou. Mas ela também se importava comigo. Ela não era um monstro. Perguntei se ela alguma vez realmente me amou. Ela desviou o olhar, disse que queria, achou que conseguia crescer para me amar do jeito que eu amava ela. Mas eu tenho 63 e ela 28. Nem estamos na mesma fase da vida. E fingir que estava matando ela. Ficamos sentados ali em silêncio pelo que pareceu horas. Tentamos terapia de casal. 3 sessões com uma terapeuta em São Paulo. R$ 350 por sessão. A terapeuta era gentil, mas direta. Disse que a diferença de idade e as diferenças culturais estavam criando incompatibilidades fundamentais que iam exigir trabalho significativo de nós dois. A Valentina parou de aparecer depois da 3ª sessão. Em outubro de 2023, cheguei em casa depois de um almoço com um dos meus amigos e encontrei a Valentina fazendo as malas. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse que estava indo embora, que isso não estava funcionando. Meu coração despencou.
Perguntei para onde ela ia. Ela disse que o Miguel tinha um amigo com um apartamento em São Paulo, procurando uma colega de quarto. Ela ia ficar lá. Perguntei sobre o Miguel. Ela disse que ele estava ajudando ela a levar as coisas. Claro que estava. Tentei fazer ela conversar sobre isso, resolver, mas ela parou de arrumar e se virou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas tinha determinação ali. Ela pediu desculpa, disse que eu era um homem bom, fui generoso e gentil, mas ela não conseguia mais ser minha esposa. Não conseguia fingir que a diferença de idade não importava. Não conseguia fingir que era feliz. Perguntei se era por causa do Miguel. Ela disse que era por causa dela, porque ela tem 28 anos e sentia que estava vivendo a vida de uma mulher de 60 anos. Queria sair durante a semana, queria dançar, queria ficar acordada depois das 9 da noite, queria ficar perto de gente que entendia as piadas dela sem ter que explicar. Disse que eu podia mudar. Ela disse que eu não posso mudar quem eu sou, e ela não queria que eu mudasse. Mas ela não conseguia continuar fingindo ser alguém que não era. O Miguel chegou tipo 20 minutos depois com a picape dele. Ele não olhava para mim, só ajudou ela a carregar as coisas. Fiquei parado na porta vendo minha esposa ir embora com outro homem. Ela entrou com pedido de divórcio 2 semanas depois, novembro de 2023. Aqui é onde fica realmente caro. Porque a Valentina não tinha ficado no Brasil por 2 anos ainda. Achei que talvez o divórcio ia ser direto. Casados por menos de 2 anos. Ela não tinha trabalhado. Não tinha contribuído financeiramente. Errado. Muito errado. Brasil tem divisão de bens, dependendo do regime de casamento. E aquele termo de responsabilidade financeira que assinei para patrocinar o visto dela, isso é um contrato legalmente vinculante. A advogada dela, e sim, ela conseguiu tenho certeza que o Miguel ajudou com isso, entrou com pedido de pensão alimentícia. Alegou que ela tinha deixado o emprego e a vida na Venezuela baseada nas minhas promessas. Não tinha renda, experiência de trabalho limitada no Brasil. Precisava de tempo para conseguir treinamento e se tornar autossuficiente. Minha advogada, a doutora Patrícia, me explicou direto. Aquele termo de responsabilidade me tornava financeiramente responsável pela Valentina até ela se naturalizar brasileira ou acumular tempo de trabalho suficiente, ou um de nós morrer, mesmo depois do divórcio. Perguntei quanto tempo isso podia ser. Ela disse potencialmente anos. Se a Valentina conseguisse qualquer benefício do governo, Bolsa Família, assistência médica, assistência habitacional, o governo pode me processar por reembolso. Minha advogada me disse que eu deveria ter consultado um advogado de imigração antes de assinar, que a maioria das pessoas não percebe no que está concordando. O tribunal concedeu pensão alimentícia temporária para Valentina de 4. R$ 500 por mês, por 24 meses, enquanto ela frequentava treinamento para técnica de enfermagem e procurava trabalho. Total, R$ 108.000. Aí teve a divisão de bens. Nosso apartamento tinha valorizado uns R$ 90.000 durante nosso casamento. A lei brasileira dizia que bens adquiridos durante o casamento ou valorização deles são divididos de forma justa dependendo do regime. Ela recebeu 45.000 como parte dela. Meus honorários advocatícios chegaram a R$ 33.000. Além disso, tive que pagar metade dos honorários da advogada dela, mais 14.000. O divórcio foi finalizado em março de 2024. Custo total só do divórcio, R$ 200.000. Mas isso não é o quadro completo. Quando somei tudo, dinheiro mandado para a Venezuela, R$ 123.000. Pensão alimentícia, R$ 108.000, divisão de bens, R$ 45.000, honorários advocatícios, R$ 47.000, processamento de visto, passagens, hotéis, R$ 57.000. Total geral, aproximadamente R$ 420.000. Mas espera, porque tinha feito um empréstimo com garantia do apartamento de R$ 90.000 para cobrir algumas despesas quando minhas economias líquidas ficaram baixas. Ainda estou pagando isso.
R$ 880 por mês pelos próximos 7 anos. E aquele termo de responsabilidade financeira ainda está valendo. Se a Valentina se inscrever para qualquer benefício do governo nos próximos anos, podem vir atrás de mim por reembolso. Minha aposentadoria, que era 680 mil quando conheci ela agora, está em 541 mil, depois de retiradas e flutuações do mercado. Minha aposentadoria confortável ainda está ok, mas apertada, muito mais apertada. Descobri através do grupo do Facebook da comunidade venezuelana ainda fico de olho lá, que a Valentina e o Miguel começaram a namorar oficialmente uns 3 meses depois que nosso divórcio foi finalizado. Ainda estão juntos agora. Vi fotos. Eles foram para a Ilha de Margarita numa viagem de volta para a Venezuela. Parecem felizes, parecem naturais juntos, como se encaixassem. E sabe de uma coisa? Não odeio ela tanto quanto você deve estar achando. Provavelmente deveria, mas não odeio. Acho que ela tentou me amar e salvar nosso casamento, mas a diferença de idade, as diferenças culturais, as diferentes fases da vida era demais. A gente queria coisas fundamentalmente diferentes. Ela queria viver os 20 e poucos anos dela. Eu queria me acomodar nos meus 60 e poucos. Ela queria espontaneidade e aventura. Eu queria rotina e paz. Ela queria alguém que entendesse as referências culturais dela. Eu queria alguém que não me fizesse sentir velho. Nenhum de nós estava errado. Só não devíamos ter casado. Minha filha Paula veio me visitar mês passado. Estávamos jantando, só nós dois. Ela foi solidária durante tudo isso, mesmo tendo tentado me avisar desde o começo. Ela me perguntou uma coisa que tenho pensado desde então. Perguntou se eu alguma vez parei para realmente pensar sobre o que uma mulher de 28 anos ia querer com um homem de 63. Não de jeito maldoso, mas só logicamente. Sentei com aquela pergunta por um tempo. Disse a ela que tinha me convencido que era diferente, que a gente tinha uma conexão real, que idade era só um número. Ela disse: idade não é só um número. É experiência de vida, são níveis de energia, são referências culturais, é onde você está na vida. Eu estava pronto para aposentar e relaxar. A Valentina estava pronta para viver. Ela estava certa. Meu Deus, ela estava tão certa. Disse a ela que acho que eu só estava solitário. E a Valentina era bonita e gentil e prestava atenção em mim. Depois que minha esposa morreu, depois de me sentir invisível por tanto tempo, a Valentina me fez sentir vivo de novo, me fez sentir desejado. A Paula apertou minha mão do outro lado da mesa. Disse que entendia, mas sugeriu que da próxima vez, se tiver uma próxima vez, talvez procurar alguém mais perto da minha própria fase da vida. Alguém que quer as mesmas coisas que eu quero da próxima vez. E é isso. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima história.